Hoje a gente tem a felicidade de receber a Laís Avelino, que é arquiteta e urbanista com especialização em urbanismo pelo INSPER e pós-graduação em cidades em disputa. Pesquisa e projetos sociais pela Escola da Cidade. Atua como articuladora comunitária do Instituto Alana, desenvolvendo projetos de planejamento urbano e adaptação às mudanças climáticas no Jardim Pantanal, em São Paulo. O tema da palestra hoje é Planos de Bairros e Adaptação das Cidades. Olá, pessoal, boa noite. Me apresentando, sou Laís Avelino, como foi apresentada já. Agradeço o convite ao Luiz, à Escola da Cidade, pela realização desse evento e pelo convite. Fico muito feliz e muito grata por essa oportunidade de apresentar um pouco do território de onde eu vim. Falando um pouco de mim, eu sou moradora também da região de Jardim Pantanal, que é um bairro no extremo leste da cidade de São Paulo, que tem diversas questões, né, que vêm sendo abordadas pela mídia nas últimas décadas. Eu sou, como foi apresentado, arquiteto urbanista também. Me formei com o objetivo de pensar melhorias para os espaços e para os territórios de onde eu vim. Então, no decorrer da minha graduação, tive bastante dificuldade de me encontrar dentro, né, enxergar o território onde vim dentro da academia. E ali, em alguns cursos de extensão, em projetos externos, eu encontrei, né, o meu lugarzinho dentro da área do urbanismo, dentro de um laboratório de pesquisa em urbanismo, que tinha como foco o Itaim Paulista, que é o bairro de onde eu vim. E aí, a partir disso, fui entendendo melhor o meu contexto, o contexto de onde eu cresci e estou até hoje. E, a partir disso, elaborei um plano, né, o meu TCC foi um plano de melhoria urbana com uma leitura, né, de um trecho do território. E era como se fosse um plano de bairro, né, mas foi um trabalho de graduação. Eu me formo e aí encontro uma vaga para trabalhar no Instituto Alana, que é por onde eu estou hoje, para a elaboração de planos de bairro, né, para esse bairro do Jardim Pantanal. Então, foi um caminho aí que eu encontrei e que o trabalho da graduação foi muito parecido do que o trabalho que eu realizo hoje. Então, estou há 4 anos no Instituto Alana, que é um instituto que nasceu no Jardim Pantanal, está lá há mais de 30 anos, e que é voltado especificamente para olhar a garantia de direitos das crianças e adolescentes do território. E hoje ele tem uma expansão já olha a nível nacional, numa incidência política, né, em diversas escalas, federativa, em Brasília, a nível nacional e internacional também. E, enfim, eu faço dentro do Instituto Alana, eu faço parte do Urbanizar, que é um projeto é um projeto que nasce com a missão de apoiar o processo de regularização fundiária do Jardim Pantanal e promover ações de fortalecimento comunitário. Então, vou apresentar um pouco do que tem sido o nosso trabalho nesses últimos, pelo menos, 4 anos e a situação em que estamos hoje. Aqui que eu estava explicando, o Alana ele tem mais de 30 anos, ele é formado pelo Instituto Alana, que é do qual eu faço parte, o Alana Lab, que é que entre eles tem uma produtora de audiovisual chamada Maria Faria Filmes, que produz audiovisual de impacto social. Uma das produções, né, mais conhecidas é Aruanas, que foi coproduzida com a Rede Globo. E o Alana Foundation, que olha para crianças com síndrome de Down e atualmente tem ingressado com o tema da saúde de meninas e mulheres com relação à saúde menstrual e, entre outros, o bem-estar, né, saúde física da mulher. Eu faço parte do Urbanizar, como eu disse, a gente trabalha com incidência política, articulação comunitária e processo de construção, né, e de formação de cidadania, de construção coletiva. E, enfim, a gente é dividido nesses 3 eixos, mas acaba que cada um vai fazendo um pouco de tudo.
Aqui eu gosto sempre de apresentar a equipe, né, do qual eu faço parte, que é a Isabela Minelli, que é uma advogada, eu que sou articuladora comunitária e também arquiteta urbanista, a Leila, que é a coordenadora, também é geógrafa e doutora em ciência ambiental, o Luiz, que é urbanista social e também articulador comunitário, e a Márcia, que é jornalista e analista de comunicação. E eu gosto muito de apresentar eles porque eles fizeram parte e ajudaram a construir esse projeto. E a gente está construindo esse plano, construiu esse plano de bairro com um olhar multidisciplinar, né? Pessoas com diversas formações, diversas qualificações e diversas experiências também de vida para construir um plano que fizesse sentido, que fosse sensível à realidade do território. O plano de bairro ele é uma correalização com uma iniciativa do Instituto Alana correalizado com o IAB, em que a Simone Gatti, né, acho que também já foi professora aqui na Escola da Cidade, ela coordenou a primeira fase do plano e a Joyce e o Fábio coordenou a segunda fase. Então, aqui a gente tem um pouco de uma linha do tempo, né, eu vou passar um pouco rápido aqui, mas a gente nasce lá no Jardim Pantanal, acho que é importante mostrar essa trajetória, essa linha, porque uma das maiores perguntas que a gente ouve é como que a gente criou um vínculo com a comunidade, e esse vínculo ele não nasceu de um dia para o outro, ele nasceu há 30 anos atrás, lá em 94, quando a gente descobriu que a dona da instituição, a fundadora, descobriu que era proprietária de parte das terras do que é hoje essa comunidade, e ali ela cria o instituto para apoiar, né, a população desse território, que era extremamente vulnerabilizada, e aí ela cria o instituto que, de início, ele tem uma ação mais assistencialista, né, que tinha equipamentos de saúde, era um equipamento também de lazer, de cultura, tinha um processo de formação, né, cursos preparatórios para o vestibular, cursos para ingresso do jovem no mercado de trabalho, ou cursos também voltados para a melhor vida da população, né, da terceira idade, de idosos. E, enfim, pensando em diversas etapas, né? Ele era um grande equipamento que era de uma instituição privada, mas que exercia uma ação pública. Então, a gente formaliza ali em 2022 enquanto instituição, como CNPJ. Em 2018, surge Urbanizar, que é esse projeto do qual eu faço parte, com o objetivo de apoiar o processo de regularização fundiária e promover ações de fortalecimento comunitário no território. Em 2019, a gente, junto com os moradores, né, e a Associação dos Moradores, protocola, que é a Associação Moradores e Amigos do Jardim Pantanal, a MOJAP, protocola junto à Defensoria Pública e ao Núcleo de Habitação e Urbanismo um pedido de regularização fundiária desse território. Né. Em 2020, a gente sai no Diário Oficial, enfim, voltando um pouquinho, antes da realização desse pedido de regularização fundiária, o Instituto realizou diversos estudos que comprovavam a viabilidade, né, da população permanecer dentro desse território desde que fossem garantidas as condições mínimas de habitabilidade. E, a partir disso, a gente ingressa com o pedido de regularização fundiária, que é aceito, né, classificado como REURB-S. A partir disso, a gente apresenta esses estudos junto com a Sabesp ao Banco Mundial, e o Banco Mundial disponibiliza uma verba, né, para a realização de obras de saneamento básico. Então, isso foi lá em 2020, né, saímos em Diário Oficial, a população, entramos num período de pandemia em que a gravidade, né, da vulnerabilidade social acabou se expandindo, mas as obras foram iniciadas em 2023 e finalizadas no mesmo ano. Então, hoje a comunidade tem esse sistema. Enfim, em 2021, realizamos diversos estudos também, estudos técnicos e ambientais. Em 2022, diversas reuniões, visitas técnicas, né, para início dessas obras de saneamento básico. Em 2023, mais de 56 mil pessoas são beneficiadas diretamente com a melhoria, né, com o saneamento básico. E em 2024 é iniciado o Conselho Gestor de ZEIS, que é um conselho responsável, né, participativo para que a população participasse desse processo de regularização fundiária. Então, falando um pouco do Jardim Pantanal, estamos aqui
na zona leste de São Paulo, dentro da subprefeitura de São Miguel Paulista, dentro do distrito Helena, né, um bairro que tem um histórico de ocupação desde a década de 80. Tem moradores que relatam que chegaram lá antes disso, né, tem muitos moradores que estão lá desde que era uma área de lagoas, uma área totalmente natural. É uma área com altos índices, né, de vulnerabilidade social. Mais de 77% vivem com menos de um salário mínimo, convivem com até um salário mínimo, né? É uma área de ZEIS 1, né, classificada como loteamentos e favelas de loteamentos irregulares. Hoje, como eu disse, as obras foram concluídas, mais de 100% dos moradores têm os trechos atendidos por saneamento básico. Estamos entre 2 parques, né, do governo do estado, e estamos também temos 2 linhas, 2 pontos de ônibus que atendem parcialmente a comunidade, uma UPA 3 que foi construída próximo, não temos nenhum equipamento de saúde, né, dentro do território, apenas um equipamento de educação que foi construída pelo Instituto Alana, né, que fica do lado do Instituto, e temos ainda trechos que ainda não é atendido pela coleta, né, de resíduos, né, domiciliar. Temos um ecoponto também inaugurado em 2021, que fica dentro da comunidade, mas temos algumas questões também quanto a esse. Então, mostrando aqui para vocês um pouco dessa área, né, o Jardim Pantanal está numa área em que o rio Tietê ele ainda é bem meandrado, né, ele não foi retificado. Nessa linha aqui amarela, vocês podem ver a Ayrton Senna. Então, eu gosto de mostrar essa imagem porque eu entendo que esse bairro é um bairro muito potente e eu acho que todas as ações que ele vem sofrendo agora, por conta dessa potência e por conta do processo de regulação fundiária, o bairro ele esteve há 30 anos, mais histórico de ocupação de mais de 40 anos. E até hoje, até pouco tempo atrás, ele não era considerado dentro do planejamento urbano. Porém, a gente viu, né, nítido no território, que após o processo de regularização fundiária, né, e de regularização de parte desse território, houve um movimento não só imobiliário, mas também de diversos setores, né, de olho, né, nesse território. É um território que está entre 2 estações de trem. Aqui na parte de baixo vocês podem ver o quadradinho vermelho. 2 estações de trem, é um bairro totalmente plano. Está dentro do distrito que mais anda de bicicleta na cidade de São Paulo, que é um bairro plano, favorável à caminhabilidade. Aqui a linha do trem, aqui a Ayrton Senna, que tem fácil acesso ao centro, tem acesso à Dutra. Ele tá numa área que tem entre 2 parques, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é um parque e aqui é outro parque. Então, é um bairro que tem diversas condições de melhoria e de lazer, equipamentos de lazer, enfim, falta investimento, né? E agora essa melhoria, né, da habitabilidade vem chegando, porém já é nítido que há um movimento também a partir do momento que a infraestrutura chega, o custo de vida também aumenta, e a partir disso as pessoas começam a migrar para outras áreas mais baratas e, na maioria, mais vulnerabilizadas. Aqui eu acho que também vale falar que o Jardim Romano, ali onde está sinalizado, é um bairro que também sofria com enchentes e alagamentos há muitos anos, né? E foi construída um equipamento, né, de educação no CEL, Centro de Educação Unificado. E, a partir do momento que ele é inaugurado, a primeira chuva, ele fica 3 meses debaixo d'água, né? E foi uma construção que não foi muito bem planejada. Porém, a partir disso, né, era um equipamento que tinha um investimento alto, e aí foi feito o primeiro polder da região, o sistema de dique e de polder, em que impermeabilizou toda a área. Teve um processo também de remoção de algumas famílias, e, a partir disso, o bairro não sofreu mais com enchentes.
E, a partir disso, né, o bairro vizinho, que segue a jusante do rio, começou a sofrer com enchentes e alagamentos muito piores, que é a Vila Itaim. Então, eles construíram um novo reservatório, um novo dique, e, enfim, aí o próximo bairro é o Jardim Pantanal, né, a Vila Aimoré, na verdade, eles construíram um outro polder lá, reservatório de concreto. E o bairro melhorou nesse sentido, né? Porém, na primeira chuva, pós-inauguração, o bairro também ficou debaixo d'água, porque a água do rio não entrava, mas a água da chuva também não saía. Isso evidenciou, né, uma falta de drenagem, de microdrenagem de águas superficiais, né? E, enfim, é um problema que foi sendo empurrado para frente. E o próximo bairro é o Jardim Pantanal, que passou por uma enchente recentemente, né? Acho que talvez alguns de vocês lembrem. 1º de fevereiro foi uma chuva extremamente... Foi uma madrugada inteira chovendo, e o bairro, em alguns trechos do bairro, ficou com água há mais de 15 dias. Teve casas que ficou com a primeira parte, o térreo da casa, totalmente submerso. Então, foi uma chuva bem crítica, que afetou a comunidade, e isso desencadeou diversos eventos, que eu vou contar um pouco mais para frente. Então, falando, acho que vale explicar o porquê que o Jardim Pantanal também ele tem essa característica, ele sofre com essas enchentes, porque ele está não só numa área, né, todo meandrado pelo rio Tietê, que está cortando aqui todo ele sinuoso, mas também porque ele está na parte mais baixa de uma bacia hidrográfica. Então, é uma bacia hidrográfica que tem uma área de contribuição significativa e que tem e pelo modelo de gestão de administração da cidade, tem algumas complicações. Então, esse rio, esse córrego, que é o córrego do Lajeado, que deságua na região do Jardim Pantanal, ele vem lá de Ferraz de Vasconcelos, fora do município de São Paulo. Após isso, ele, até chegar no Jardim Pantanal, ele passa por diversas áreas administrativas, né, de subprefeituras, subprefeitura do Itaim Paulista, subprefeitura de São Miguel Paulista e subprefeitura de Guaianazes. É uma região que, na parte mais alta, né, do trecho da bacia hidrográfica, não necessariamente ele só tem alguns pontos de alagamentos, mas não necessariamente esse é o problema, porque é a parte mais alta. Então, o investimento em contenção de enchentes e alagamentos ele não é tão expressivo, né? E para que o efeito das enchentes ou alagamentos no Jardim Pantanal seja menor, é necessário que haja um processo de zeladoria urbana, um controle de zeladoria urbana, de limpeza dos rios e dos córregos, extremamente significativo no alto da bacia, mas é administrada por outra subprefeitura que não necessariamente tem esse problema e não necessariamente destina verba diretamente para esse tipo de situação, porque não é, de fato, o problema deles, né? Acaba sendo empurrado aí para frente. Então, acho que uma das questões, né, do Jardim Pantanal sofrer essa questão de zeladoria urbana, essa questão de pensar o alto da bacia, de pensar em outros modelos de gestão de cidade que vai considerar os rios e os córregos de uma forma íntegra, de uma forma conjunta, e que, enfim, a gente falando também do alto da bacia, a gente está falando sobre o Itaim Paulista, que é um dos bairros mais concretados da cidade de São Paulo, cobertura verde praticamente inexistente. Então, as ruas também totalmente concretadas, os córregos passaram desde 2020 por diversos trechos de retificação que acabam por aumentar a vazão da água, então ela deságua muito mais rápido, ela chega mais rápido no Jardim Pantanal, e a gente vem vendo esse agravamento dessas enchentes aos últimos anos. Então, são várias interferências ao longo do rio, do córrego, né, desses córregos, que vão pensando a melhoria pontuais e não de uma forma macro. Então, acaba acontecendo aquilo que eu falei sobre os reservatórios no Jardim Romano, na Vila Itaim. Ele melhora uma região ali pontualmente, mas ele empurra o problema para frente. E aí outro bairro, né, e assim por diante. Então, falando um pouco sobre os produtos que a gente realizou, a gente
iniciou o processo de construção do plano de bairro, né, as primeiras conversas lá em 2019. Porém, a gente entrou um período de pandemia e a gente viu um agravamento da vulnerabilidade social pela pandemia de Covid-19. Muita população ficou desempregada, muitas pessoas voltaram para a casa dos seus pais, enfim. Então, a gente, ao invés de começar o plano de bairro, até porque a gente queria que ele fosse 100% participativo, e não tinha como promover uma participação efetiva no período de isolamento social, ainda mais considerando que o território tem questões de acesso à internet. Então, a gente construiu, né, o plano emergencial e propostas iniciais para o plano de bairro. Ele é emergencial porque ele considera esse contexto de pandemia social, e ele já traz um primeiro diagnóstico realizado do território com diretrizes emergenciais para a contenção da pandemia e, enfim, diretrizes também de qualificação e articulação comunitária. E a partir de 2021, final de 2021, a gente começa a elaborar o plano de bairro, de fato, né, ali após o período de restrições, né, as pessoas começaram a poder sair de casa, a gente iniciou, né, esse processo do plano de bairro, que ele traz primeiro uma análise social, ele faz um mapeamento com a população do que que a gente chama de mapeamento afetivo, desejos e sonhos da comunidade. Então, a gente faz o levantamento do que o que é o sonho da comunidade, o que eles querem, o que eles pensam de melhoria. A gente faz também um mapeamento de chuvas, né, que é extremamente importante. E esse mapeamento ele foi feito com os moradores. A gente fez um grupo de WhatsApp e eles foram anunciando, olha, que choveu tanto, choveu até o meu tornozelo, e assim por diante, até a gente chegar no mapeamento dos pontos críticos. E a gente fez já um outro levantamento de uma proposta, né, de uma sistematização do que seria esses eixos, né. Então, a gente trabalhou com esses grupos de trabalho, né, mobilidade, espaço público, saúde, meio ambiente, educação e escola e infraestrutura urbana. E aqui acho que tem uma sistematização dos principais pontos por eixo, né. Então, a população pedia muito asfalto, CEP regular nas ruas, transporte circular, água tratada, rede de esgoto, drenagem, parque, né? As pessoas pedem um céu, pedem teatro, cinema, mais praças, aulas de balé, iluminação pública nas ruas. Enfim, são diversos pedidos que a comunidade vai fazendo. E aqui a gente sistematiza, né, nesses temas, já fazendo levantamento do que tem, do que já foi discutido, né, pelo poder público, e do que é possível, né, as potencialidades, as deficiências e dificuldades para a implementação e realização. Então, a gente fez, esse daqui é um mapeamento de chuvas, né, a comunidade passa de períodos em períodos por incêndios e alagamentos, e aqui eu acho que é bem bacana de ver esses pontos em vermelho, são onde passa um córrego, né, mas a partir da metade aqui para baixo, o córrego está tamponado, tem uma via em cima, e nesses outros trechos, né, ali o ponto 30, o ponto 3, o ponto 19, são trechos em que antes eram lagoas, né. O território, essa parte do território, ele tinha diversas lagoas que foram aterradas, e os moradores construíram suas casas em cima disso. Então, a gente entende que o rio, o curso da água, ele continua fazendo o seu próprio curso, para encontrar onde eram esses lugares em que eles ficavam, né, acomodados nessas lagoas. Porém, agora encontra a casa dos moradores. A gente faz... a construção desse projeto, ele foi não só... eram diversas oficinas que a gente realizava a cada 15 dias, enfim, diversas conversas e construção com moradores. E por diversos momentos a gente tinha que retornar, tinha que voltar atrás um passo, porque a gente tinha toda uma metodologia,
Mas aí, por exemplo, eu sempre gosto de trazer esse exemplo de a gente foi fazer uma oficina e a gente perguntou para os moradores para eles colocarem bolinhas no mapa onde precisava de calçada, né? A gente estava numa oficina sobre mobilidade e eles encheram o mapa, né, de bolinhas. E aí a gente ficou, não, mas toda rua tem que ter calçada, toda rua tem que ter a mesma configuração. Quando a gente fala sobre territórios vulnerabilizados ou territórios periféricos, a gente sabe que a morfologia ela é outra. As ruas elas têm outro tipo de configuração, tem ruas que parecem mais becos. Então, é outro tipo de olhar para esse território. Então, a gente tinha que voltar atrás, trazer, né, mudar a oficina e depois refazê-la com exemplos reais de ruas em territórios como o Jardim Pantanal, que vão respeitar a morfologia do espaço e que vão considerar, né, essa configuração, trazer uma melhor qualidade, né, na mobilidade e na pavimentação, mas que vai também considerar essas características do território. Então, era um processo de construção contínua, né, com os moradores, e também para que eles entendessem, para que fosse efetivamente positivo que eles se apropriassem desse material. Em uma das oficinas, a proposta foi: vamos tamponar os córregos, vamos construir em cima, porque precisa de mais espaço para a van escolar, mais espaço para o carro. Então, a gente pegou e falou, olha, não dá. Essa era a proposta dos moradores. Então, a gente teve que voltar vários passos atrás, contar um pouco de como foi a formação de São Paulo enquanto cidade, contar os problemas que enfrenta hoje, por que estamos enfrentando esses problemas com a água em toda a cidade. E aí, sim, os moradores, no final da oficina, que era para ter diversos mapas concluídos, eles chegaram na conclusão: eu sei que essa não é a melhor solução para o nosso bairro, né, tamponar os córregos e construir vias em cima, mas a gente vai chegar lá numa solução. Mas aí os moradores saíram de lá que a solução não era mais canalizar os córregos e tamponar. Então, era um processo assim que a gente ia construindo com eles para não ser impositivo e para ser efetivamente participativo. Porque a gente vê vários processos que é dito como participação, mas é só um processo de escuta que não é efetiva e que não é considerada dentro do planejamento urbano. E aí, dentro dessas construções que a gente entendia que não podia só ficar na conversa, a gente tinha que fazer outras coisas, a gente partiu para ações também dentro do território para manter a população engajada e mobilizada. E um desses projetos foi o Prototype City, que foi realizado também junto com o IAB e o British Council, com uma verba do British Council. E foi um processo que foi construída, né, junto com os moradores, junto com as crianças, na verdade, do território. Nós estivemos, né, dentro de uma escola próxima do bairro, com um grupo chamado Cocriança, acho que talvez alguns de vocês conheçam. Elas estiveram dando oficinas, né, e construindo esse projeto junto com as crianças do território. Então, eles estiveram lá, elas fizeram diversas oficinas, construíram, conversaram com as crianças, fizeram visitas técnicas, e as crianças escolheram esse lugar porque elas falaram que era um ponto de descarte de lixo. E elas escolheram esse lugar, elas falaram: eu quero um lugar que tenha sombra, um lugar que dê para correr, um lugar que dê para sentar. E aí o projeto foi surgindo, e aí se tornou esse projeto que é o Prototype, que é uma área de lazer, uma área pública, e que a criançada adora, e que manteve, né, incluiu as crianças e os jovens dentro desse processo de participação, e também possibilitou que eles sonhassem com outras coisas, né? Eu acho que uma dificuldade de lidar com as crianças e os jovens do território é uma dificuldade enorme deles sonharem com coisas melhores ou ter um repertório ou uma referência de algo melhor para a vida deles de uma forma geral. Então, quando a gente pergunta qual é o seu sonho, né? Aí a criança responde: é ter asfalto na minha rua, é ter um poste na minha rua, ou é ter uma escola que eu tenha aula de balé, ou essas coisas. Então, são sonhos que são direitos mínimos que já deveriam ter sido garantidos. E aí a construção desse processo gerou um documentário, acho que está cortando aqui, tinha um QR Code que dá para vocês assistirem, né? Posso disponibilizar depois para quem tem interesse, esse documentário, que ele vai mostrar esse processo de construção e vai mostrar o relato dessas crianças e desses jovens
né? Eles finalizaram esse projeto falando, um dia eu quero sonhar e um dia eu quero construir algo como isso, eu quero trabalhar com isso, um dia eu quero ser arquiteto também. Não sabia que arquiteto podia fazer essas coisas. Então, dentro do plano de bairro, a gente construiu o prototype, a gente construiu também uma ciclorota turística que vai valorizar e vai contar a história desse território. Então, a gente chama essa ciclorota turística do colonial ao contemporâneo. Então, ela conta a história desde desse território enquanto um território indígena, de passagem dos índios guaianazes até chegar na cultura de periferia que a gente tem lá hoje, do grafite, do hip hop, da dança de rua. A gente construiu também um parque naturalizado, que é um parque feito totalmente com podas vegetais, com podas de árvores, podas e árvores que caíram naturalmente na natureza. E, enfim, foi um processo também, todos esses 100% participativo de construção com os moradores. Realizamos também tudo isso, oficinas dentro das escolas. A gente, para ouvir os moradores, a gente ia em reuniões na escola, em reuniões de pais, em igrejas, se infiltrava nas reuniões da associação de bairro. A gente ia em todo canto para tentar ouvir o máximo de pessoas possível e tornar esse processo participativo. E aí a gente lança, a gente termina e lança não só o prototype, mas também o parque naturalizado e essa primeira fase do plano de bairro dentro da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura, realizada pelo IAB. E a gente diz que essa primeira fase ela é uma fase de sonho, porque a gente queria ter o poder público próximo, né, para a construção. O ideal seria que o poder público realizasse esse projeto, esses planos de bairro de uma forma participativa com os moradores, porém é uma iniciação do Instituto. A gente chamava a prefeitura para estar presente dentro desse processo, mas eles sempre recusavam. E a gente lança a primeira fase, e aí sai o processo de regularização fundiária, é anunciada, as obras da Sabesp também é dado início. Então, a gente viu que muitos dos sonhos que eram construídos na primeira fase, que foram pedidos na primeira fase, começou a andar, e a gente seguia com essa fase de participação com a comunidade, mas, em paralelo, era um processo de incidência política extremamente forte, de se infiltrar nas reuniões do poder público, de pedir, chamar reuniões, de participar de audiências públicas, enfim, de estar presente e ser, às vezes, um incômodo mesmo do poder público, sempre com a pauta do Jardim Pantanal. Então, foi desenvolvido, foi seguido com esses destraves, né? A regularização fundiária andando, as obras de saneamento básico rodando, e aí a gente se depara numa reunião em Ciurbe com a prefeitura local, e eles nos chamam e falam: então, finalmente, eu acho que a gente pode abrir uma agenda aí para conversar com vocês, porque a gente tem um plano enorme, um plano muito bonito aí para o Jardim Pantanal, vamos conversar. E a gente falou: a gente sempre chamou vocês para conversar e vocês nunca abriram as portas e falaram que não participavam nem nada. Que plano é esse? Não, eu te mostro. Aí eles abrem o celular e mostram o plano de bairro, primeira fase, né? Falando como se fosse eles que tivessem feito. Falaram assim: não, nós temos um plano agora. A gente: não, vocês não têm um plano, a gente tem um plano. Né? E aí acabou que a gente falou: ok, se eles querem se apropriar desse plano, que eles se apropriem, então, de fato. E vamos sentar e vamos conversar e vamos fazer junto. Então, a gente entra na segunda fase já com uma abertura maior. A gente estabelece um acordo de parceria com a Secretaria de CEPEP, Secretaria de Entregas Prioritárias, Estratégicas de Entregas Prioritárias, se eu não me engano, da Secretaria de Governo do município. E aí a gente entra, né, nessa segunda fase também, no processo mais de estruturação, e entendendo que esse material também é um material de luta, mas de apoio à comunidade. Então, dentro desse caderno, a gente tem um plano de ação de urbanização integrada, entendendo que não é, né, como eu expliquei, não é só um polder, não é só um piscinão, tem outras soluções. A gente fala sobre soluções baseadas na natureza e da importância de pensar outros tipos de soluções para o Jardim Pantanal, esse bairro que é totalmente
né, tem alta potência de transformação. A gente traz um plano de ação de cidadania e desenvolvimento social, entendendo que a população quer não só a infraestrutura mínima, que é o direito de pavimentação, de iluminação pública, de equipamento de saúde, lazer, educação, mas também entendendo que eles querem política pública de sociais, né, de cultura, de lazer, quer ter direito a ir e vir em segurança e quer ter direito a momentos de lazer mesmo, né? E aí a gente traz também uma estratégia de governança desse plano e de todo o processo e uma minuta para a validação desse projeto. Ambas as fases foi doada à Prefeitura de São Paulo. E aqui, mostrando um pouco mais, a gente traz meio que uma integração, né, desse projeto, pensando na integração do saneamento básico, da rede de drenagem, né, compreendendo que uma não poderia vir separada da outra. Então, a gente lutou muito, a gente mostrou apontou que era importante que a microdrenagem e o esgotamento sanitário, essas obras fossem feitas de forma conjunta, porém, elas não foram feitas no mesmo tempo. Agora estamos passando por obras de regularização das vias e de microdrenagem. As obras de saneamento básico da Sabesp foram concluídas em 2023. Essas obras elas foram abrir todas as ruas, assim, era abrir rua de começo a fim, instalar essas tubulações de água, instalar a tubulação de esgoto, que é outro tipo de encanamento, outro tipo de profundidade que são instaladas. O território é um território, o solo desse território é um solo de várzea, mesmo é um solo que ele retém a água. E aí, quando você escava assim 1 metro, ele já dá muita água. Então, foi um processo muito complicado, que trouxe muitos transtornos, assim, porque obra já traz transtorno. Mas, dentro de um território como o Jardim Pantanal, teve diversas questões que precisaram ser abordadas e enfrentadas. E era importante que essas obras acontecessem juntas, porém, não de microdrenagem e de esgotamento sanitário não foram. E aí, finalizando em 2023 as obras da Sabesp, a equipe chega, né, a equipe de sondagem das obras de microdrenagem chega para fazer o trabalho no território. E, na primeira ação, eles perfuram a rede, né, de saneamento recém-instalada. Então, foi assim, uma dor de cabeça que a gente já tinha tentado evitar, mas que acabou acontecendo nesses trabalhos. Hoje, eles estão nessas obras e estão... parte das obras estão paradas porque toda hora eles topam com encanamentos da Sabesp e aí, às vezes, não dá tempo, eles perfuram, e aí a Sabesp, tem que aguardar a Sabesp voltar para refazer, para eles poderem continuar a microdrenagem. E aí é uma linha de gato, assim, que enfim, um transtorno. E aí a gente traz aqui, né, um pouco dessa integração, né, dessas ações prioritárias, que são as ações estruturantes. Tem ações a curto, médio e longo prazo, tudo sistematizado dentro do caderno. Mas aqui a gente a gente coloca também os reservatórios previstos em 2024, né, em setembro, se eu não me engano, de 2024, CIURB lançou os cadernos de drenagem, né, da cidade de São Paulo, o caderno de drenagem que atende o Jardim Pantanal, e ele previa nessa região 7 polders, 7 reservatórios, sendo um deles um polder com um polder vegetado, um polder que é uma solução baseada na natureza, que não é só uma piscina de concreto, mas é uma área de reservação que é atrelada também a uma área de lazer, uma área ativada, que não é só uma piscina de concreto que é ativado parcialmente, mas que tem a característica da várzea do Rio Tietê, que vai considerar as questões ambientais, que vai considerar essa melhoria do território e também a ativação desse espaço, como áreas de lazer, áreas de ciclovias, áreas de deck para a vida mesmo da população. Porém, atualmente, esses planos, por mais que sejam novos, né, menos de, acho que tem 1 ano por aí no máximo, eles não estão sendo considerados hoje nesse processo que o bairro está passando.
Seguindo aqui, acho que as ações de cidadania. Então, a gente entende que a prefeitura ela tem diversas ações sociais, diversos projetos de cultura, de lazer, mas nem todos cabem em todos os territórios. Então, a gente fez um levantamento com a população do que fazia sentido e do que não fazia sentido para o território. Porque, às vezes, pela dinâmica que se dá, né, não, tem políticas que não vai trazer a essência, mesmo que não vai ser ativado. Como, por exemplo, em uma parte do bairro, instalaram uma praça, né, de concreto, toda concretada, e não tinha bancos na praça, né? E aí os equipamentos que eles colocaram na praça de exercício para a população idosa, num trecho onde tinha um número enorme de crianças, acabou quebrando, e aí os moradores usavam esses mobiliários quebrados para sentar. E aí a praça estava sempre cheia. Depois que os mobiliários quebraram, a praça estava sempre cheia porque a população tinha um espaço para sentar. Então, para evitar esse tipo de transtorno, evitar esse tipo de situação, a gente faz um levantamento sobre tudo que as políticas que fazem sentido e que vão ser boas, né, para o território e para a população que tem demanda. A gente traz também essas fichas, né, de monitoramento comunitário, em que ele vai trazer esses espaços, né, trazendo o que é a infraestrutura, o que é o problema, o que é a questão identificada, quem executa, onde, a escala de prioridade, os custos, vai trazer o número SEI, vai trazer onde você buscar a orientação, porque a gente vê que a comunidade tem uma dificuldade de encontrar informações, né? Então, tem um motoqueiro passando na rua da minha casa em alta velocidade, eu queria uma lombada. Aí ele vai na subprefeitura. A subprefeitura manda para a SP Trans, para a SPT, para a Secretaria de Mobilidade. E aí você vai rodando. E aí quem resolve isso é a Secretaria de Subprefeituras. E aí você, mas eu nem sabia que existia essa secretaria. Então, a gente traz esse caderno e a gente traz essas fichas, já mostrando, dando essas informações, facilitando esse entendimento com uma linguagem simplificada. A gente traz diversas explicações sobre o que são sistemas de drenagem, porque o poder público chega num território e ele vai fazer uma audiência para falar sobre sistemas de micro e macro drenagem de águas superficiais. E a população não sabe o que é isso, né? A gente está falando sobre piscinão, aí a população entende piscinão. Então, a gente traz essas traduções, né? E é um material que a gente tem tido um feedback muito positivo, não só dos moradores, mas como também das secretarias e do poder público, de eles mesmos não saberem quem é responsável pelo quê. Então, tem sido um direcionador aí forte, e a gente tem também essa ata de reunião que ajuda a sistematizar e a orientar também a população dentro dessa luta comunitária. E aí a gente seguiu com as obras de melhoria, a gente seguiu com as ações sociais, né? Uma delas a gente chamou de chamado para ação, que foi o Prototype City. A gente voltou para reformar, para pintar, para construir junto com as crianças. Agora estamos na fase de uma construção de um plano de adaptação às mudanças climáticas e também com um plano de contingência. Então, a gente está nessa fase, o plano deve ser lançado no ano que vem, de mapeamento dentro do bairro do que são os pontos, né, de enchentes, pontos críticos, muito considerando, né, esse contexto de pós-enchente que aconteceu em agora em fevereiro desse ano. É um processo que tem sido muito rico. Então, a ideia é um plano de adaptação climática que ele é territorializado. A gente vê alguns outros planos de adaptação climática que olha numa escala macro, que vai olhar para nível nacional, a nível de cidade, e aqui a gente está olhando a nível do bairro, é o nível de detalhe do detalhe do detalhe. Então, a gente está mapeando a rua, o ponto, qual o tipo de alagamento, o tipo de situação que passa, quanto alaga, onde alaga, quem são essas pessoas, o número de crianças e jovens que têm problema de locomoção ou de idosos que são acamados. Então, a gente está bem no nível do detalhe e olhando, né, e traçando um plano de contingência, um plano que vai orientar a população, né, nessa situação de emergência, considerando que
numa enchente, quem chega primeiro são os moradores, são as lideranças comunitárias, né? A gente viu nessa última enchente que houve um atraso muito grande do poder público de agir e de estar presente no território. Quem realizou essas ações foram os próprios moradores e ONGs, instituições que vieram para apoiar, e acredito que muito pelo movimento nacional de ajuda ao Rio Grande do Sul, a gente viu que teve um olhar muito mais sensibilizado, não só de outras instituições, de outras empresas, mas também até da mídia, né, de olhar para esse território, de pedir uma solução, né? Então, acho que foi fundamental todo esse processo. Surgiram várias lideranças, novas lideranças a partir disso, desse momento de dor, mas que acabou unindo as pessoas, lideranças que não estavam mais ativas e que agora estão participando, que estão seguindo. E ter essas pessoas no território, tê-las mapeadas e ter elas como esse porta-voz para engajar a população nessa luta é extremamente fundamental, porque sem eles, sem esse movimento de luta e de cobrança, a gente não consegue seguir em frente. Aqui eu acho que são diversos estudos que a gente realizou, diversas regulação fundiária, diagnósticos, plano emergencial, o relatório de avaliação socioambiental da Sabesp, LEPAC, enfim, quem tiver interesse, quiser olhar algum desses documentos, posso disponibilizar. Parcerias com a Associação de Moradores, escritórios de direito, a gente seguiu todo esse processo com o escritório de direito da Daniela Libório. Nesse processo de incidência, a gente teve muitos outros braços para olhar a cidade, como eu mostrei lá no sinal, lá no início. Não é um grupo diversificado, tinha engenheiros, arquitetos, ambientalistas, advogados e a própria comunidade, né, dentro desse processo, para nessa troca de saber e construindo esse plano juntos. Enfim, teve várias parcerias, aqui um pouco da regulação fundiária, que a gente seguiu, que eu contei no início, né, em 2019, várias, né, o passo a passo que ela foi seguindo, e agora ela está em uma das últimas fases, né, que é caminhando para a titulação das famílias. Infraestrutura de saneamento, né, foi finalizado em 2023, atendeu toda essa área do Jardim Pantanal em Vermelho, né, diretamente mais de 56 mil famílias não, pessoas beneficiadas. Aqui um mapeamento, né, da energia. Então, a gente tinha esse trabalho no território e essa incidência política em diversas frentes para fazer essas outras melhorias, né, chegar no território. Uma delas era também da energia elétrica. A Enel chegou no território, fez um mapeamento que identificou essas áreas em laranja que não tem energia regular. E, enfim, depois disso eles sumiram. A gente consegue agenda com diversas secretarias, até com o prefeito a gente já conseguiu, mas a gente não conseguiu uma agenda com a Enel. Há 4 anos a gente tem tentado isso e tem sido bem complicado. A gente participou, né, a gente faz parte do projeto de urbanismo social da prefeitura, da CEPEP, da Secretaria de CEPEP. Firmamos um acordo de cooperação mútuo, né, a gente realizou dentro desse acordo, né, a prefeitura trouxe ações sociais para o bairro, realizou plantios, ações de cidadania com o CRAI, com as vans, né, de atendimento à população LGBTQIA+, que vai tratar também sobre violência doméstica, que vai trazer maior garantia de direitos humanos. Então, essas parcerias elas foram acontecendo, né, e foram trazendo essas políticas públicas para o território, para atendimento da população. Uma delas também foi o Museu de Arte de Rua, que trouxe os grafites, que trouxe, né, trouxe uma contratação de grafiteiros do bairro para pintar o próprio bairro, e hoje o bairro está bem colorido, com diversos painéis. Teve também o Cine para as crianças, né, Cine SP Cine, na verdade, que foi trazer o cinema de rua, o cinema para o território. Então, são várias ações que vai dando outra cara e que vai possibilitando essa interação com o território. Aí teve Rede Cozinha Escola, tem a proposta da construção de um coworking, né, um espaço TEIA, que é um espaço colaborativo de trabalho, com, enfim, diversas políticas. Esse prédio aqui que está um grafite de música, né, ele já foi pensado
foi grafitado dentro da política pública do mar, e a gente está em um processo de regularização fundiária desse prédio para doação à prefeitura, e a gente espera que esse espaço vire um espaço, né, de um novo espaço de lazer e de voltado para o público, né, voltado para a comunidade, principalmente para o público mais jovem. Aqui a gente tem alguns indicadores, né, aquele projeto que a gente apresentou, o prototype, ganhou o 9º Prêmio de Educação e Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. As obras, né, acho que esses aqui são indicadores do projeto em si, desse trabalho de articulação e incidência política. Enfim, a ciclorrota turística, o plano de bairro, enfim, as obras da Sabesp, e agora, acho que está um pouco desatualizado, mas agora as obras de regularização do território, né, da microdrenagem. E aí a gente estava com tudo isso engatilhado, a regulação fundiária, as obras de microdrenagem e pavimentação, as obras finalizadas da Sabesp, um parecer positivo para a regularização fundiária. E aí, em 2024, sai o caderno de drenagem que atende o território, que vai mostrar os pontos vai propor melhorias de drenagem, vai propor melhorias de macrodrenagem, que vai trazer melhores condições para o território. Mas aí a gente chega em 1º de fevereiro e tem uma enchente, né, que devastou parte do território. E a enchente foi em toda a madrugada, né, e às 10 da manhã o prefeito estava na televisão com a jaquetinha da Defesa Civil falando: não tem o que fazer com essa população, tem que remover eles, não, sai muito mais caro manter eles lá do que remover. Então foi uma alavanca assim muito forte, né? A gente chega com nesse entrave, em que a partir disso começa um movimento de uma proposta, um plano surge do absolutamente nada, que vai propor a remoção de parte dessa população. Então, antes a gente estava falando sobre regularização fundiária e agora a gente está falando sobre remoção. E aí tinha o processo de regularização fundiária, que é esse em verde, ele ia até o final, né? E essa regularização ia acontecer em 2 fases. Então, a população estava muito engajada e muito forte dentro desse processo, considerando que eles iam ter a regularização, ia ter o título de propriedade, né, do seu imóvel. E aí vira, e após isso, parte, né, dessa população que estava nesse processo de vou ter a minha casa e passa a ser eu não terei mais minha casa. Então, esse processo está considerando uma remoção dessa área de várzea, que é esse trecho em amarelo, na primeira fase, isso com início já esse ano, tem um processo, né, de rolamento, né, que é chamado esse processo de identificação dessa área de remoção. E aí foi dividido um processo de remoção em 3 fases. Esse trecho no Jardim Pantanal é atendido por 2 fases, uma com início esse ano e a outra com início em julho de 2028. Então, é um trecho que não tem um estudo, né, que mostra a viabilidade dessa remoção. A gente entende que, sim, o território ele é extremamente vulnerabilizado e que tem trechos que realmente não é possível a população estar presente. Porém, o plano deles não considera nenhum estudo, não tem nenhum estudo apresentado que mostre, né, justifique, né, esse perímetro, esse desenho de remoção. Ele também não está trazendo um olhar, né, sistêmico para o território. Então, a gente e muito menos propostas, né? Então, a ideia é remover, principalmente nessa primeira fase, esse trechinho amarelo, instalar um muro de gabião que não tem nenhuma qualidade filtrante ou qualidade de reservação, que não vai impedir, né, esse processo de remoção, esse processo de enchente. É uma remoção por remover. Tem trechos dentro desse perímetro de remoção que não foram atingidos pela enchente e que não é atingidos pela enchente há muitos anos. Então, não tem uma justificativa muito lógica, né, do ponto de vista dos moradores, do porquê desse perímetro.
E aí a gente está nessa fase, né, a regularização continua, as obras de regularização das vias, ela continua também, e aí a gente vê, acho que eu não coloquei aqui, a gente vê dentro desse processo que também é uma infraestrutura que vem chegando, que é o asfalto. A gente foi discutido já dentro dos planos de bairro, tem diversas propostas, diversas diretrizes que vêm pensar outro tipo de pavimentação que não o asfalto. Então, a gente já vê, né, tem uma rua que foi asfaltada há 2 semanas atrás, e nessa última chuva ela ficou debaixo d'água. Né? Então, é uma via que foi pavimentada, que a maior parte das ruas elas são de terra, não tem nenhum sistema de microdrenagem, mas o próprio solo faz uma drenagem mais lenta. Mas agora, com essa pavimentação, ela não vem chegando com uma solução de drenagem, então acaba impermeabilizando o solo, acaba que ela não vem com um sistema também de sinalização, então a gente já vê um comportamento diferente, você vê mais carros nas ruas, você vê carros andando com maior velocidade, e isso quebra com a dinâmica do território, que é um território totalmente plano, que as pessoas se deslocam ou de bicicleta ou a pé. Então, agora, a sensação de segurança de estar na rua, ela mudou, né? Ela foi perdida um pouco. Então, no território, né, eu vejo muito disso, acompanhando esse processo de perto, que é um território em que as crianças elas andam livremente, né? Agora já vem esse movimento dos pais não deixarem sair de casa, né? Porque pode ser pegado pelo carro, pode sofrer um atropelamento, um acidente, e a sensação de segurança acaba sendo impactado. Então, vem o asfalto, que vem com essa infraestrutura dessa cidade dita formal, que vai trazer essa maior dignidade, e realmente importante que esse processo esteja acontecendo, e é incrível você ver os moradores felizes por conta dessa infraestrutura, de saber que não vão sair mais de casa e ter que levar 2 mudas de roupa, porque uma vai sujar na enchente, ou eu vou passar no barro, ou isso ou aquilo. A rua, a casa deles, você vê o movimento dos moradores mais alegres, mais felizes, querendo melhorar a fachada das suas casas, querendo pintar, querendo colocar um outro portão, querendo convidar as pessoas para ir na sua casa, as crianças não mentindo mais sobre onde elas moram, porque elas não têm mais vergonha de dizer que moram numa rua que não tem pavimentação. Então, é super incrível de acompanhar esse processo, mas, por outro lado, enquanto urbanista, também vejo essa infraestrutura que chega, mas que olha está olhando para o automóvel. As vias, as calçadas são calçadas de meio metro, calçadas que não têm nenhuma qualidade para passeio, para estar na rua. Você vê ruas largas, favoráveis para o carro andando em maior velocidade, isso implica na sensação de segurança. E aí o morador ele vai começar a pensar, já vê moradores, não, agora está passando mais carro na minha rua, está passando mais pessoas, é perigoso, nunca tem ninguém parado na rua, então vamos instalar um portão mais alto, um portão mais fechado, uma cerca, uma câmera, enfim, e aí a cidade, o bairro vai deixando de ser comunidade, né? Eu digo muito disso. Então, essa dinâmica, eu acho que faz a comunidade essa dinâmica social do ir e vir, e de você trocar com o vizinho, e de ir na feira e deixar o seu filho com o vizinho, e passar, e ir e vir de bicicleta, e tudo isso com essa infraestrutura que vai trazer dignidade, vem quebrando também com essa dinâmica social que vai acabando por isolar e, enfim, trazendo outros prejuízos que, às vezes, não é nítido, não é calculado, mas que é muito sentido, né? Então, a gente está nessa fase. Por um lado, essas obras continuam seguindo, então essa animosidade, essa alegria, né, de parte do território é muito forte, de estar chegando essa infraestrutura e de estar recebendo todas essas melhorias e de estar recebendo o título de propriedade da sua casa. Então, agora minha casa é minha, e tem pavimentação na minha rua, e tem iluminação, e tem toda essa qualificação, porém outro trecho está sendo removido, e está nessa incerteza de saber para onde vai. Em 2019, parte do território sofreu um processo de remoção, né, e algumas pessoas, uma quantidade considerável de moradores, foram removidos dessa área, entraram num programa de provisão habitacional.
Essa provisão habitacional ela começou a sair esse ano, então foram mais de acho que 13 anos, né, de 2019, 16 anos de espera, né, para receber essa provisão. E os moradores, né, vendo esse processo, eles não querem passar por isso, né, entrar num programa em que eles não têm certeza de que vão receber. E não é uma casa que será deles, é uma casa que eles têm um financiamento, um desconto, né, dentro desse. Eles não vão pagar o valor, né, enfim, é uma política pública HIS, mas eles vão ter que custear, eles vão ter que se preparar para isso e não tem uma ciência de quando isso vai acontecer, de como vai acontecer. Então, acho que é um pouco disso que vem acontecendo. Então, a comunicação está nessa fase. Eu vejo, como eu disse, esse bairro é um bairro super potente, que tem esses parques, que tem um território plano, tem essa facilidade de acesso, tem tudo isso. E que também tem um olhar também da especulação imobiliária em cima dele, né? Então, para quem essas pessoas estão sendo removidas, para quê e por quê e para quê, né? Então, eu deixo aqui essa reflexão. A gente está, de qualquer forma, a gente segue na luta, a gente segue com as lideranças, a gente segue com a melhor condição de vida, a gente luta para que essa população que vai ser removida também seja bem atendida, seja considerada dentro de tudo que for possível, dessas necessidades, e que essa área que fique no território, que ele possa ser melhorado, que ele não fique só uma área, um limbo, mas que ele tenha, né, pode se tornar um parque, pode se tornar uma área de lazer, pode trazer maior qualidade para quem fica. Então, a gente está nessa fase. Encerro minha fala por aqui, eu abro para perguntas. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Laís.